essa noite eu sairei daqui sem nenhum peso de preocupação, de medo ou de ansiedade. Esta noite eu sairei deste lugar leve, em nome de Jesus. Amém. Diga para quem está ao seu lado: hoje você vai sair daqui leve. Porque tem gente que chegou pesada aqui, viu? Tem gente que chegou pesada, mas você vai sair leve. Amém? Sair leve, livre, tranquilo na presença do Senhor. Amém? Quero ler com você Mateus capítulo 6, versículo número 25. Nós vamos ler até o verso 34. É um texto um pouco longo, mas vale a pena nós lermos. Mateus 6, verso 25 até o verso 34, amém? Nós vamos falar hoje sobre o remédio que Deus nos dá para a ansiedade. Você vai no médico, o médico dá remédio, você vai, às vezes é necessário ir num psiquiatra e tomar medicamento também, mas eu quero dizer que Deus tem remédio para você também. A palavra de Deus é o melhor remédio para você. A palavra de Deus cura o teu corpo, cura a tua alma, renova a tua mente. A palavra de Deus te liberta, a palavra de Deus te fortalece. Quantos querem receber a palavra do Senhor aqui hoje? Amém? Então quero mostrar para você qual é o remédio para a ansiedade. A ansiedade é uma coisa que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de explicar, mas acredito que todos nós em algum momento da nossa vida já ficamos ansiosos, ou ansiosos por temor de algo que poderia acontecer, ou às vezes até ansioso em relação a algo de bom que poderia acontecer, né? Então às vezes você vai fazer uma viagem, você fica ansioso, você vai mudar, você fica ansioso, ou às vezes você fica ansioso, preocupado, mais do que o normal, porque tem uma conta para pagar, porque alguém está doente, porque tem um problema para ser resolvido no seu trabalho, na sua empresa, etc. A ansiedade está sempre ligada a uma preocupação excessiva. E há muitos anos atrás, nós não ouvíamos tanto falar de ansiedade como nós ouvimos hoje. Hoje nós temos crianças ansiosas, nós temos muitos jovens ansiosos. Irmãos, sabem que eu, como psicólogo e atendendo, clinicando, são muitos jovens e adolescentes que chegam para o atendimento psicológico com um grau de ansiedade muito elevado, não conseguem dormir, não conseguem se concentrar. E tem acontecido também algo que há anos atrás nós não vimos: pessoas idosas com ansiedade. Então antigamente era uma coisa quase que incomum você vê uma pessoa de 70 anos, 80 anos, sofrendo de ansiedade, mas hoje isso também acontece. O que nós concluímos? É que todas as pessoas estão sujeitas a ficarem preocupadas. Mas a preocupação excessiva, a ansiedade, ela vai adoecendo você. Porque a ansiedade, ela está ligada ao medo também. Normalmente a ansiedade existe porque nós temos uma preocupação com o futuro. Então aquela preocupação do solteiro: será que eu vou conseguir casar? Será que eu vou encontrar um marido? Será que eu vou encontrar uma esposa? É aquela preocupação da pessoa que cuida de uma família: será que eu vou conseguir mês que vem pagar o aluguel? Será que eu vou estar empregado? É aquela preocupação do empreendedor: meu Deus, será que eu vou ter clientes nos próximos meses? Será que quando encerrar esse contrato, eu vou conseguir assinar um outro contrato? É aquela preocupação que às vezes vem na nossa mente, e muitas vezes como uma seta do diabo: será que você não pode a qualquer momento adoecer e ser diagnosticado com uma doença muito grave? Então são essas as preocupações que nós vamos tendo, sempre relativas ao nosso futuro. E quanto mais ansiosos nós ficamos, com mais medo,
Quanto mais ansiedade nós ficamos, afetamos muitas vezes a nossa qualidade de vida, não conseguimos dormir bem, ou por causa da ansiedade vamos comer pouco, ou por causa da ansiedade vamos comer mais, por causa da ansiedade não conseguimos nos controlar. A ansiedade muitas vezes nos leva para buscar coisas que podem acalmar, como o uso excessivo do celular, das redes sociais, ou de calmantes e tantas outras coisas que a ansiedade pode trazer, até mesmo como problemas de saúde clínicos. A ansiedade pode trazer problemas gástricos, problemas intestinais, problemas na coluna, problemas neurológicos. Mas a Bíblia, ela está aí como um manual de como nós não vivemos ansiosos. Você pode dizer amém? Aleluia. E começa aqui em Mateus 6:25. Eu acho maravilhoso que Jesus falou há 2000 anos atrás sobre não viver ansioso. Quer dizer, nos dias de Jesus já existiam pessoas ansiosas, sim ou não? Sim, já existiam. Há 2000 anos atrás já existiam pessoas preocupadas com o que comer, o que beber, o que vestir lá na frente. E Jesus, ele diz: olha, você precisa entender que não é assim. Veja o 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de cada uma delas, de todas elas. Buscai, pois, vamos ler juntos o 33? 1, 2, 3. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas os serão acrescentadas. Aí o verso 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Quer dizer, não fique inquieto, não fique angustiado com o dia de amanhã. Por quê? Porque o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Lá no verso 25, que foi o primeiro versículo que nós lemos, Jesus ele começa dizendo assim, põe no 25, Jesus ele começa dizendo, por isso. Então o por isso é porque ele estava falando de algo antes. E o verso 24 fala sobre a escolha de uma vida em que ou eu vou servir a Deus, ou eu vou servir às riquezas, ou a mamon. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo ao dinheiro. Jesus vai falar isso no verso 24. Então ele vai dizer assim, olha, ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve a um e aborrece ao outro, ou você serve a outro e aborrece aquele. Então você não pode servir a Deus e servir ao dinheiro. Aí ele então vem no 25, por isso, aí Jesus vai começar, não andeis ansiosos por coisa
alguma. Amém, irmãos? O que a gente precisa entender? Todos nós precisamos ter um objetivo na vida. Todos nós precisamos ter algo que nos motive a viver. Nós chamamos isso de propósito. Quando você não tem nenhum propósito na vida, você fica com aquela vida que nem o compositor lá, né, popular, deixa a vida me levar, né? Então você vai vivendo a vida de qualquer jeito, vai vivendo a vida no piloto automático. Você não se preocupa com nada. Você vai vivendo uma vida assim um pouco sonolenta. E às vezes muito tempo no piloto automático colide, perde a direção, dorme e quando acorda não tem mais jeito. Então não é bom uma vida em que você não está no controle dela. Mas nós precisamos entender que o meu alvo de vida ou vai ser voltado para a terra ou voltado para o céu. Eu vivo a minha vida só pensando no aqui e agora. Eu vivo a minha vida só pensando no dinheiro, só pensando nas minhas contas, só pensando no que eu quero arrecadar, no que eu quero acumular, no que eu quero ter. Ou eu vivo a minha vida para Deus, confiante que Deus está cuidando de mim. Se você viver uma vida apenas voltada para as coisas da terra, o resultado dessa vida será ansiedade, preocupação e medo. É isso que Jesus está dizendo. Você entende isso? Jesus ele vai dizer que os gentios, só para você entender, gentil era uma expressão usada para quem não era parte do povo de Deus. Aí Jesus vai dizer, os gentios que vivem assim. Como os gentios vivem? Eles vivem preocupados. O que eu vou comer amanhã? O que eu vou vestir no final do ano? O que eu vou fazer daqui a uma semana? Será que eu vou ter? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou pagar? Será que eu vou vender? Será que eu vou comprar? E meu filho, e meu casamento, e minha empresa, e meus negócios? É isso que Jesus está dizendo. Então é importante que você tenha a clareza de decidir se você vai viver uma vida segundo a terra ou se você vai viver uma vida segundo o céu. A Bíblia ela nos aconselha a viver de acordo com o céu. Amém? Uma vida para a eternidade. Não significa que você não trabalha, não significa que você não quer ter coisas, não significa que você não se preocupa no sentido de, eu preciso trabalhar para comer, para dormir, para vestir. É claro que sim, mas você não vive pressionado sobre isso. Por quê? Porque você tem uma confiança, uma certeza que há alguém cuidando de você. Amém? Então quero mostrar para você, não sei se pelo tempo vai dar para nós mostrarmos tudo, mas eu quero mostrar como a gente pode vencer pelo menos uma parte de como nós podemos vencer a ansiedade. Então, em primeiro lugar, nós vencemos a ansiedade quando nós vemos o real valor das coisas. Amém? Jesus ele vai dizer que o mais importante não é a roupa, o mais importante é o corpo. Amém? Jesus ele vai dizer que o mais importante é você do que a comida que você come, do que a roupa que você usa. Então nós precisamos entender o que Deus dá valor. É lógico que nós damos valores a coisas materiais, mas Deus não. Por quê? Porque lá no céu as ruas são de ouro. Lá no céu as portas, a Bíblia diz, elas são de diamante. Lá no céu não há lágrima, lá no céu não há tristeza, lá no céu não falta absolutamente nada. Lá no céu você vai comer e beber e vai ser farto por toda a eternidade. Então o que Jesus quer mostrar é que tem coisas que têm mais valor do que a roupa, a comida, o carro, a casa, a viagem. É isso que ele quer dizer. Ele vai dizer, o alimento, ele é mais importante, o corpo é mais importante que o alimento. O corpo é mais importante que a roupa. Em outras palavras, nós não devemos viver preocupados com aquilo que não é tão importante, porque são os animais
que vivem em função de comer, de beber e de dormir. Nós somos filhos, nós vivemos em função do nosso Deus. Amém? Então, nós precisamos transcender, que os animais vivem para sobreviver, e eles vivem em busca apenas disso. Os filhos de Deus não. Os filhos de Deus vivem para viver abundantemente, para desfrutar abundantemente do Senhor. Então é importante você priorizar o que Deus prioriza. Por quê? Porque a minha visão, ela determina as minhas prioridades. Se eu não entender o que é mais importante para Deus, eu vou viver correndo atrás de coisas secundárias, de coisas que Deus não está conectadas com elas, e isso só vai produzir ansiedade e preocupação para mim. Em segundo lugar, nós vencemos a ansiedade quando entendemos o valor que temos para Deus. Aleluia. Olha o que diz o verso 26. Observai as árvores dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Olha para a pessoa que está ao seu lado. Você acha que ela vale mais do que um pardal? Vale mais do que uma pombinha? Eu acho que vale. Olha o que Jesus está dizendo. Ei, você vale mais do que o pardal, você vale mais do que as aves. Agora, olha o que ele está dizendo. O Pai se preocupa em suprir as aves dos céus, em cuidar das flores do campo. Quanto mais vocês, que valem muito mais do que isso. Então, o segundo princípio para vencer a ansiedade é entender o valor que temos para Deus. Se temos valor para Deus, Deus vai cuidar de nós. Se você acreditar, eu sou importante para Deus, eu tenho valor para Deus, eu sou uma pedra preciosa para Deus, eu sou, sabe, a flor do jardim de Deus. Se você entender isso, você vai acreditar, Deus está cuidando de mim. Agora, quando eu não compreendo o meu valor, eu me afogo em angústia, eu me afogo em ansiedade. Irmãos, não há nada tão pequeno para Deus em sua vida. Você precisa aprender a crer que Deus, Ele quer te suprir nas coisas grandes, mas Deus quer te suprir nas coisas pequenas também. Aprenda a orar e colocar para Deus cada uma das suas necessidades em oração. Aprenda a levar para Deus. Às vezes você quer uma coisa muito pequena, mas você não tem condições, ou não tem dinheiro, ou não tem possibilidade, ou não tem oportunidade. Pode pedir para Deus, porque Ele quer dar para você. Às vezes você quer comer alguma coisa, você não tem dinheiro para comprar. Pede, alguém vai bater na sua casa e vai levar para você. Alguém vai te convidar para pagar para você. Vai acontecer alguma coisa assim. Você precisa crer nisso. Amém. Terceiro, nós vencemos a ansiedade quando percebemos que a ansiedade é inútil. É inútil preocupar-se. Jesus disse assim: olha, qual de vocês, por ansioso que esteja, pode acrescentar 1 centímetro, um côvado, à sua altura? É impossível. Então, por mais ansioso que eu fique, por mais estressado que eu fique, por mais preocupado, tem gente que fala assim: essa noite eu nem dormi de preocupação, estou a noite em claros, eu estou com insônia, porque eu tenho uma dívida, porque eu tenho uma conta a pagar, porque eu estou com um problema no casamento, porque eu estou com um problema com o meu filho. Eu sei, mas entenda, preocupar-se não vai resolver. A ansiedade é inútil. Nós precisamos levar os nossos problemas ao Senhor e crer que Ele, na sua bondade, na sua graça e no seu amor, vai prover, vai enviar o suprimento, a provisão. É que às vezes a gente acha que assim, para mostrar que a gente está envolvido com algo, é bom ficar preocupado. Às vezes a mulher fala para o marido: você não parece que não está preocupado com as contas. Ou vice-versa, né?
O marido fala para a esposa: ó, você não está preocupada aí, que a gente tem conta, tem problema para resolver. Por quê? Porque nós achamos que a forma de resolver é ficando preocupado. Então, se uma pessoa está de boa, se uma pessoa está tranquila, está relaxada, apesar dos problemas, mas ela está crendo e trabalhando para os outros, ela está o quê? Essa pessoa não está nem aí, essa pessoa não está preocupada. Mas se você está crendo, é tudo que você pode fazer. Você não precisa preocupar-se. Preocupar-se não toca no coração de Deus. O que toca no coração de Deus é crer. O que toca no coração de Deus é fé. Se você crê, Deus faz. Se você se preocupa, não faz. Sabe por quê? Porque a preocupação, eu já vou falar. Então, o quarto remédio, a preocupação é a falta de fé. Nós vencemos a ansiedade pela fé. Jesus vai dizer no verso 28 e 29: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Agora o 29: eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Continua, 30: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de quê? Pequena fé. Meu Deus, Jesus está dizendo que pessoas ansiosas têm uma fé pequena. Sabe, irmãos, às vezes nós nos preocupamos com pecados que, ao nosso ver e na nossa concepção, são pecados absurdos, né? Então a gente se preocupa: o adultério, a mentira, a embriaguez, e são coisas ruins. Não faça nada disso, é ruim. Mas eu preciso lhe dizer que a ansiedade, segundo Jesus, também é um pecado. A ansiedade é falta de fé. Falta de fé é incredulidade. E o incrédulo é aquele que chama Deus de mentiroso, porque ele não acredita no que Deus está dizendo. Eu vou explicar isso para você novamente. Deus disse no Salmo 23: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus disse, você crê nisso? Só que você começa a ficar ansioso. Será que eu vou ter? Eu vou ter comida, eu vou ter dinheiro para aluguel, vou ter dinheiro para a prestação do apartamento. Não, eu preciso agora trabalhar muito. Agora eu não posso mais domingo para o culto, porque eu arrumei um emprego extra. Eu tenho que fazer hora extra domingo, eu tenho que trabalhar mais do que eu posso. Eu não posso ir na célula agora, porque eu vou ter que trabalhar terça-feira até 10 da noite, 11 da noite. Eu preciso de dinheiro, tenho que pagar minhas contas, não é? O pastor não vai pagar minhas contas, e não vou mesmo, viu? A igreja não vai pagar minhas contas, o meu líder de célula não vai pagar minhas contas, e não vai mesmo. E aí você entra nisso e você tem uma palavra de Deus: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí nesse ritmo você vai começando a ficar o quê? Ansioso, angustiado. Por quê? Porque nós temos limites de descanso, nós temos limites de hora de sono, hora de trabalho. Nós precisamos descansar o nosso corpo, descansar a nossa mente. Mas você vai entrando nesse ritmo, esquecendo do que Deus disse, que Ele é o teu pastor e nada lhe faltará. Daqui a pouco vem a ansiedade. Junto com a ansiedade veio a incredulidade. O que é incredulidade? Eu estou preocupado porque eu duvido que Deus é o meu pastor e que de fato vai me suprir. Aí essa incredulidade, que é a dúvida daquilo que Deus disse, isso é pecado. Por quê? Porque todo incrédulo, escute, ele diz: Deus é mentiroso. Não é verdade que Deus é o meu pastor e nada me faltará. Porque eu estou preocupado, porque eu não estou dormindo, porque agora eu estou ansioso, porque eu estou estressado, porque eu estou irritada, porque eu estou irritado, porque eu não tenho nem mais tempo de igreja, porque agora eu preciso só trabalhar, só pensar no dinheiro, só pensar nas coisas. Então você está dizendo que Deus não vai suprir. Então é falta de fé, ansiedade. Para nós termos paz, é necessário nós cremos no que Deus disse. E Jesus disse: olha para as aves do céu, elas não trabalham, mas Deus as alimenta. Olha para as flores do campo, elas não trabalham, mas Deus as veste. Deus a veste.
Se Deus faz isso com animais e plantas, Deus faz isso com os filhos dele. Você precisa dizer um glória a Deus agora. Você precisa crer. Você precisa crer. Você precisa crer que quando seus filhos saírem de casa, Deus vai guardá-los. Você precisa crer que quando você sair para trabalhar, Deus vai te guardar. Você não pode viver duvidando do que Deus falou na palavra dele. Amém? Deus não mente. Deus não vai deixar você na mão. Deus vai guardar você. Agora, um outro remédio para a ansiedade, rapidamente. Nós vencemos a ansiedade conhecendo Deus como nosso Pai. Versículo 31 e 32. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, que vestiremos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai, diga o meu Pai, diga o meu Pai celeste, sabe do que eu preciso. Aleluia! Deus sabe de tudo que você precisa. Deus sabe que você precisa de roupa, de casa, de comida. Aplauda o Senhor. Deus sabe de tudo que você precisa. Tudo que você necessita antes de pedir, Deus já sabe. Creia nisso. Se aproprie disso. Mas Jesus, Ele vai dizer que Deus, além de ser Deus, Ele também é o nosso Pai. Mateus 6, eu preciso explicar isso para você, e você precisa entender. Em Mateus 6, Jesus está pregando uma série de mensagens, chamadas de Sermão do Monte. Então Jesus vai falar sobre as bem-aventuranças, Jesus vai falar sobre ofertas, Jesus vai falar sobre oração, Jesus vai falar sobre jejum. Ele está pregando à multidão e aos discípulos especialmente. Num determinado momento, Jesus ele vai falar de ansiedade. Mas é no monte, é na montanha que Jesus revela pela primeira vez que Deus, Ele é Pai. Porque até então, os judeus, que eram um povo de Deus, escolhido, eles não entendiam que Deus era Pai. Hoje é uma coisa comum, você ora e fala: Pai, Pai nosso. Nós cantamos músicas que falam que Deus é Pai. Para nós isso é uma coisa até comum, nós até esquecemos a importância disso. Mas quando os judeus ouviram Jesus dizendo que Deus é Pai, eles ficaram escandalizados, porque eles conheciam apenas um Deus do Antigo Testamento, da Velha Aliança, que era aquele Deus que esperava obediência irrestrita deles, e quando eles desobedecessem, eles sofriam consequências e sofriam punições da sua desobediência. Era o Deus da Velha Aliança, assim funcionava. Então, o relacionamento deles com Deus era muitas vezes baseado em medo, baseado em culpa, baseado em acusação. Infelizmente, muitos crentes hoje, não estando mais na nova aliança, ainda assim, vivem não estando mais na velha aliança, ainda assim, vivem um relacionamento com Deus baseado em medo, pensando: Deus deve estar bravo comigo, Deus deve estar indiferente comigo, eu fiz algo para Deus, por isso aconteceu tal coisa. Ou de repente, será que eu fiz algo para Deus e a qualquer momento eu posso ser punido, posso ser castigado? Então quando Jesus diz a eles: olha, Deus é o Pai, Jesus está dizendo: o relacionamento agora mudou, agora não é mais de Deus e servo, agora é de pai e filhos. Seu relacionamento é com o Pai, Deus é o seu Pai.
mas Ele é um Pai perfeito. Aleluia! É um Pai perfeito, é um Pai que não falha, não é um Pai ausente, não é um Pai abusador, não é um Pai violento. Deus é um Pai perfeito, um Pai presente, um Pai que está sempre ao seu lado. E essa certeza que você tem um Deus que é Pai, lhe traz o que? Segurança. Tira de você o medo, tira de você a ansiedade, tira de você a preocupação. Mas pastor, se eu errar, o que vai acontecer? Olha, pode ser que ao errar você tenha algumas consequências nesse mundo. Porque se você atravessar um semáforo vermelho, tem consequência. Deus não tem como livrar você da consequência de atravessar um sinal vermelho. Pode ser uma multa, pode ser um acidente e etc. Mas entenda que todas as vezes que você falhar, pecar, você tem um Deus amoroso esperando você. O filho pródigo mostra isso. Ele errou com o pai, e errou feio. Ele pediu a herança, ele desejou a morte do pai, ele gastou todo o dinheiro, ele foi usar o seu dinheiro com jogos, ele foi usar o seu dinheiro com prostitutas, ele foi, ele pisou fundo na lama. Mas um dia diz a Bíblia que ele lembrou do pai, e ele falou: vou voltar. E a Bíblia diz que o pai o esperava, e ao avistá-lo, o pai correu em sua direção e o abraçou. Então você precisa compreender que Deus cuida de você como um pai. Lá em Romanos 8, versículo 15, Romanos 8, 15, nós já estamos encerrando e vamos orar por você. Diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão. Quem tinha o espírito de escravidão? As pessoas na velha aliança. Eles eram escravos, eles viviam sob a lei, eles viviam com medo da punição, com medo do castigo. Agora a Bíblia está dizendo: olha, o espírito que você tem não é mais de escravidão. Quem vive com o espírito de escravidão, a Bíblia diz que vive atemorizado, vive ansioso, vive preocupado, com medo. Vou sair, vai acontecer alguma coisa. Se acontecer alguma coisa com meu marido, se acontecer alguma coisa com a minha filha. Vive assustado. Tem pessoas que vivem literalmente assustadas, a todo instante. Vem no culto, vem assustado. Vai orar e vai orar assustado. Conversa com o outro, parece que ela está assustada. Por quê? Porque ela vive sobre esse espírito de temor. Ela vive com uma mentalidade de punição, de um Deus castigador. Mas Paulo está dizendo: agora você recebeu um outro espírito. É o espírito da nova aliança, o Espírito Santo. E esse espírito, a Bíblia chama ele de espírito de adoção. Ou seja, você foi adotado por Deus. Você se tornou filha, se tornou filho de Deus. Deus é seu pai. Deus que anda em ruas de ouro é o seu pai. Deus que criou todo esse mundo é o seu pai. Deus que criou o mar, os planetas, Deus que criou os céus, Deus que criou as árvores, os jardins, Deus que criou o homem, Deus é o seu pai. E você precisa entender isso. Levantar todos os dias pela manhã e dizer: eu vou trabalhar com meu pai, eu vou estudar com meu pai, eu vou servir ao Senhor, porque Ele é o meu pai. Aí diz a Bíblia: então esse pai que adotou você, Ele te deu um outro espírito, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos o que, irmãos? Abba, Pai. Diga Abba, Pai. Diga Abba, Pai. Você sabe que quando a Bíblia foi traduzida, ela foi escrita no Novo Testamento no grego. Quando ela foi traduzida até chegar à língua portuguesa, os tradutores não mudaram, não tiraram a palavra Abba. Eles poderiam ter traduzida, não tiraram, deixaram Abba. Sabe por quê? Porque até hoje
né? Deus me deu a graça de ir 2 vezes em Israel. E fomos aqui com alguns irmãos da igreja. É uma viagem inesquecível que quando você tiver oportunidade, faça. Todo crente devia ter experiência. Quando você vai a Israel, você ainda vê, eu lembro de uma das viagens, eu vi as criancinhas na rua, elas chamam os pais de Aba. Ainda hoje, é comum. Elas chamam, elas usam essa palavra Aba. O que significa Aba? Aba significa paizinho. Aí Paulo está dizendo, você recebeu um espírito de adoção. E agora como filho você pode clamar, paizinho, papai, pai, meu pai. E aí você tem um pai rico. Rico de saúde, rico de provisão, rico de alegria, rico de paz. O Espírito Santo, ele fez questão de deixar essa expressão, Aba, para ficar marcada no seu coração. É uma forma íntima de você se relacionar com Deus. Amém? Você precisa estar debaixo desse espírito de paternidade, porque muitas pessoas estão na igreja e eu fico diante de Deus, eu oro para que Deus traga essa luz sobre você, porque há pessoas que estão dentro da igreja, mas elas ainda vivem debaixo do espírito de ansiedade, do espírito de medo, do espírito de escravidão. Elas vivem ainda angustiadas, elas não passaram a clamar, paizinho, pai eu estou precisando, papai eu estou precisando, amém irmãos? Você que é pai, você sabe, né? Às vezes eu falo assim para as minhas filhas, hoje eu falei isso, porque elas me chamam o dia todo quando eu estou em casa. Aleluia. Normalmente não é a mãe que elas chamam, é o pai, é o Aba, né? Eu falei assim, eu preciso agora de um pouco de silêncio. Eu falei, homens precisam de silêncio, porque são 3 mulheres em casa, né irmãos? E mulheres gostam de falar e precisam ter atenção, né? Então nós homens precisamos dar atenção, mas você está com a cabeça cansada, né? Que eu vim numa semana de muita intensidade e não conseguimos parar de segunda-feira até hoje direto, muita coisa, resolvendo viagem, tantas situações que surgiram essa semana, ontem pregando fora, e hoje nós tivemos reunião aqui, depois tivemos uma comunhão com a equipe de louvor, chegamos em casa quase na hora de voltar aqui para o culto, e aí a Manu queria falar e queria contar, e eu entendo a necessidade dela, e eu falei, me espera só um pouquinho, dá um tempinho para mim, fala mais tarde, eu preciso ficar um pouco em silêncio, eu preciso me reconectar aqui comigo. Mas Deus não, Deus você pode chamar o tempo todo, a hora toda, Deus não se cansa. Deus não se cansa. Às vezes você tem um pai, teve um pai que nem eu, que cansa de vez em quando. Não cansa dos filhos, mas cansa. Mas Deus não, Deus você pode falar, você pode chamar, você pode dizer, Aba pai, paizinho. Irmãos, esses são segredos para você e eu. Não vivemos ansiosos, nós vivemos em paz, não somos mais escravos, não vivemos mais debaixo do medo, não vivemos mais debaixo da condenação, da punição, não vivemos mais temerosos quanto ao nosso futuro. O Senhor quem cuida de nós, o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos abençoa. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você precisa amanhã, depois de amanhã, semana que vem, mês que vem. Deus sabe de tudo aquilo que eu e você precisamos. Esse barulho é para mim acabar a pregação? Quem pôs o barulho, só para mim saber? Maicon, amém meu irmão. Depois no final, antes de ir embora me procura. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Vamos cantar um louvor, eu quero orar por você. Nós vamos já acabar, mas irmão, nós não podemos sair daqui sem orar por você. Não posso deixar você embora sem abençoar você. Amém? Só que antes de orar, eu gostaria, eu sei que nós temos poucos minutos, mas escuta, não dispersa, não conversa. Olha aqui, eu gostaria que agora, em poucos minutos, você tivesse uma experiência com o Pai. Você pudesse abrir o seu coração, você pudesse, falar com Deus e levar até Ele a tua ansiedade. O que está te preocupando?
O que está deixando você preocupado, estressado, angustiado, sem dormir, sem comer, ou comendo demais? O que está deixando você nervoso, nervosa, mal-humorado? O que está deixando você assim? Lança tudo diante do Senhor. Não vale a pena você ficar doente por nenhuma preocupação. Não vale a pena você ficar doente por dinheiro. Não vale